Fala, meus amores, boa noite. Estamos aqui pontualmente às 20 horas com o nosso raciocínio lógico para vencer. Faça a concorrência chorar no chuveiro. Galera, oi, estamos aqui dois olhando aqui para os futuros aprovados. Nós já tivemos a aula do matemática para vencer, tá? Faça a concorrência chorar no chuveiro. Hoje, raciocínio lógico. Só lembrando, depois dessa aula aqui, tem uma aula massa para a VUNESP. Gente, questões maravilhosas. Ah, professor, eu não vou fazer o concurso. VUNESP é VUNESP. Você vai ganhar repertório, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico. Então, não percam e então vem comigo. Gente, tá aí. Vamos começar aí, porque dentro das questões a gente já puxa a teoria esquematizada. Ó, questãozinha 2025. Durante uma conversa, alguém diz: apesar de Lucas não ser jovem, Carla é sedentária. Qual é a negação correta dessa proposição? Ó, a gente já teve aqui uma aula de raciocínio lógico do zero, onde a gente coloca as camuflagens dos conectivos. Embora, contudo, todavia, mas. Isso dá a ideia do conectivo e dentro do ponto de vista do raciocínio lógico, tá? Quando ele diz, apesar de Lucas não ser jovem, Carla é sedentária, isso faz o papel do E, tá? Isso aqui é Lucas não é jovem e Carla é sedentária. Eu quero a negação. Poderia aparecer na prova, gente. Lucas não é jovem, embora Carla é sedentária, mas Carla é sedentária. Isso é o E. E como é que eu nego o E? Primeiro, eu não nego o E com o próprio E. Eu não nego o E com o próprio E. Para negar o E, você vai utilizar o quê? Lembra? O netrone. O que é o netrone? Nega tudo e troca o E por OU. Se fosse OU, nega tudo e troca o OU por E. Vou negar Lucas não é jovem. Qual é a negação de Lucas não é? Lucas é. Quando eu vou negar uma frase que tem um não, é só retirar. Então, qual é a negação de Lucas não é jovem? Lucas é jovem. Vou trocar o E por OU. E vou negar Carla é sedentária, vai ficar o que, gente? Carla não é sedentária. Neguei tudo, troquei o E por OU. Então, ó, aqui apareceu Lucas não é, já tá errado. Aqui Lucas não é, já tá errado. Gente, o certo é Lucas é jovem ou Carla não é sedentária. Olha o que ele botou aqui, ó. Carla não é sedentária ou Lucas é jovem. Galera, o conectivo ou ele é comutativo. Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala te quero ou te amo, é a mesma coisa que te amo ou te quero. Então, quando você tem o conectivo ou, se você trocar as proposições de posição, não altera em nada. Mesma coisa com o E. Te quero e te amo. Te amo e te quero. O ou também você pode trocar de posição. Assista uma aula aqui que nós falamos de equivalências lógicas, tá? Lá nós mostramos quais são os conectivos que eu posso trocar eles de posição e as frases continuam iguais, né? Beleza? Vamos embora. Então, resposta aí de fato. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B, tá?
Ele só fez trocar de posição. No ou, eu posso. Vamos para a próxima. Questão 2, ele diz assim: a sequência de figuras abaixo segue determinada lógica. E aí ele diz: assinalar a alternativa que indica a figura de número 232. É seta para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo. Gente, veja. Olha a lógica, ó. Seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo. E aí, ó, começa de novo. Seta para a direita, seta para a esquerda, para cima e para baixo. Gente, é como se eu tivesse aqui um carimbo, né? Por isso que eu chamo de técnica do carimbo, ó. Eu vou carimbando aí de quanto em quanto? De 4 em 4. Então, eu tenho um ciclo de tamanho 4. O que é ter um ciclo de tamanho 4? As figuras se repetem de 4 em 4. E como é que eu faço sempre nesse tipo de questão? Sempre eu pego a posição que eu quero e divido pelo tamanho do ciclo. E o que é que me interessa? Só me interessa o resto. O resto vai dizer a minha posição. Então, eu vou pegar 232 e dividir por 4. Ó. Pegando 23, aqui dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Aqui dá 3, ó, baixo o 2. 32 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32, ó. O resto deu quanto? Deu 0. Gente, se o resto desse 1, ó, se o resto desse 1, você ia pegar a primeira figura, que seria essa, tá? Seria a seta aqui, ó, para a direita. Eita, professor, se o resto fosse 2, você pegaria quem? A seta para onde? Aqui, galera. A seta para esquerda. Se o resto fosse 3, você pegaria quem? A seta para onde? Para cima. Professor, e se o resto for 4? Gente, não tem como o resto ser 4. Porque quando você divide por 4, o resto tem que ser menor. No máximo 3. É por isso que sempre que o resto for 0, você vai pegar o último elemento do ciclo. O último elemento do carimbo, ó. O último elemento é setinha para onde? Para baixo, letra D. Gente, sempre nesse tipo de questão, tá? Que você quer uma determinada posição e existe repetição, pegue a posição que eu quero, divida pelo tamanho do ciclo do carimbo, o que me interessa é o resto. Ah, o resto foi 1, pega a primeira figura, nesse caso, o primeiro elemento. Às vezes são números, o primeiro número. Se o resto for 2, pega o segundo. Se o resto for 0, pega sempre o quê? O último. Tranquilo? Tá entendido, né? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, questão de número 3. Durante uma reunião do conselho escolar, decidiu-se criar uma comissão formada por 3 representantes entre os 7 funcionários da escola interessados em participar do grupo de planejamento pedagógico. A ordem dos escolhidos não importa, pois todos terão as mesmas funções e responsabilidades. Com base nessas informações, de quantas formas distintas é possível formar essa comissão? Primeiro, ó, toda a questão que fala quantas são as maneiras, quantas são as possibilidades, de quantas formas distintas, é um problema de análise combinatória.
Gente, só tem um agrupamento que a ordem dos elementos não importa. E ainda ele foi bem claro, que é o que eu comento sempre aqui, ó. É essa coisa de funções iguais, é combinação. A ordem não importa, porque você está escolhendo pessoas para desempenhar a mesma função. Então, você vai fazer a combinação de quantos? De 7 funcionários para escolher 3. Questão que você escolhe pessoas para desempenhar a mesma função, combinação. E aí, gente, você pode aplicar a fórmula. Eu até brinco dizendo que é a fórmula do peido. Não peide na pia. É a fórmula da combinação. Mas se você não quiser aplicar a fórmula da combinação, vai para a dica, ó. Você olha aqui quantos eu escolho, que é o menor. Quantos eu estou escolhendo? 3. Aí você vai botar 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Ah, professor, então se dos 7 eu escolhesse 4, 4 bolinhas em cima, 4 bolinhas embaixo. Em cima eu reduzo o 7 3 vezes. É o abre, eu vou abrir 3 vezes o 7, ó. 7, 6, 5. E embaixo eu vou abrir o 3 vezes. 3, 2, 1. E aí, ó, gente, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Eu já corto com 6, ó. 7 vezes 5, 35. 35 como resposta, letra D. Ó, todo probleminha que eu quero escolher pessoas para desempenhar a mesma função, a ordem não importa, é combinação. Ah, professor, e se as funções fossem diferentes? Arranjo. Inclusive, essa semana vai ter uma aula massa de análise combinatória. E não vai ficar gravado, então assistam, tá? Eu acho que é na quarta-feira. E, galera, atenção. Ó, toda sexta-feira a gente tem um quadro chamado Sexta Insana. Não percam. A gente já teve a primeira missão, a gente chama de missão. A primeira missão, a aula 1, que foi operações essenciais, né? A gente viu probleminhas com soma, subtração, multiplicação e divisão. Essa sexta vai ser massa. Vamos embora. Gente, questão 4. Ó, a sequência numérica a seguir tem um padrão, tá? Que exige uma análise mais profunda. O peste. 2, 5, 14, 41, 122. Qual o sétimo termo desta sequência? Então vamos lá. Ele quer o sétimo termo. Ó. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Não é isso? Ele quer o sétimo. Gente, eu já disse, ó. Questões de sequências. Você olha de um para o outro, se ele está multiplicando a mesma coisa, se está somando a mesma coisa, se está dividindo. Você vai ver que nada. Nada. Só que veja, eles podem criar aqui, ó, várias lógicas. Vamos lá. Ó, veja. Do 2 aqui para o 5, aumentou 3. Vamos ver se tem alguma lógica aqui. Do 5 para o 14, aumentou 9. Do 14 para o 41, aumentou quanto aqui? Aumentou o quê? 27. 27. Tranquilo? E do 41 para o 122, ó. Do 41 para o 122, aumentou quanto? 81. Gente, aí é tranquilo. Ó, veja, ó.
Daqui para aqui triplicou. Daqui para aqui triplicou. Daqui para aqui triplicou. Esses incrementos que eles estão somando estão triplicando, ó. 3, 9, 27, 81. Se eu triplicar aqui, ó, 81 vezes 3 dá quanto? 243. Então ele agora vai somar quanto para obter o próximo? 243. 122 mais 243 dá quanto? Dá 365. E o desgraçado botou aqui, ó. Olha que miséria. Seria o próximo, mas ele quer o sétimo. E agora? Daqui para aqui, ó. Tá triplicando, né? Vai ser o triplo aqui de quanto? De 243, né? O triplo de 243, isso vai dar quanto? 729, tá? 729. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou aumentar quanto? 729. Então, vai ficar 365 mais 729. 5 mais 9, 14, vai a 1, né? 1 e 6, 7, 2, 9, 10. Isso dá quanto, gente? 1094, letra C de casa. Tá vendo? Gente, e acredita que eu tô vendo outra lógica? Ele tá triplicando e tirando 1. Ó, ele tá triplicando e tirando 1. Veja. 2. Quem é o triplo de 2? 6. Tirou 1. 5. Quem é o triplo de 5? 15. Tirou 1. 14. Quem é o triplo de 14? 42. Tirou 1. 41. Então ele triplica e tira 1. Tá vendo? Que bicho mala. Gente, só questões. Gente, é o que eu digo, ó. Nós não repetimos questões. Galera, muita gente tá perguntando sobre o nosso curso básico, porque demorou um pouquinho. É porque a gente não pensa só em dinheiro não, e não quer lançar qualquer coisa não. Tem gente aí, gente, que é curso repetido. Questões antigas. Bota uma ou outra nova. Vende a coisa por vender. É por isso que TJ Pernambuco, a gente estourou de alunos. Banco do Brasil, ninguém tem mais aluno do que a gente. O que a gente se propõe a fazer, a gente vai lá e faz com muito amor e muito carinho. Tá alinhando a nova plataforma, tá? Então a gente vai estar divulgando esse mês. O lançamento vai ser massa. Quem tá esperando, só um pouquinho de paciência. Entra no grupo aqui que tá na descrição do vídeo. Vamos embora, ó. Só filé. Teoria lá, esquematizada, só do que a gente precisa em questões. Não tem igual não. Gente, questão 5, ó. Galera sente muita dificuldade em diagramas lógicos. Vamos lá. Questão FCC, ó, analista do Tesouro. Se alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta, conclui-se que, vamos lá, ó, toda vez que você tem algum e nenhum, comece a desenhar o nenhum. Se você tiver o algum e o todo, comece a desenhar o todo, aquele que mais generaliza. Vamos lá. Para quem não lembra, galera, o nenhum, assista uma aula que tem aqui de diagramas lógicos que nós fizemos. Ó, o nenhum são dois conjuntos separados. Ó, nenhum músico é atleta, eu posso pensar assim, ó. Aqui eu tenho um músico, aqui eu tenho atleta. Nenhum músico é atleta. Os conjuntos não se tocam. Músico não toca em atleta. Só que ele disse, ó, alguns poetas são músicos. Então você pode fazer quem? Poeta tocar em quem? Em músico. Então, ó, alguns poetas são músicos. Ó,
Eu estou mostrando que poeta e músico têm pelo menos um elemento em comum. Gente, esse é um desenho possível. Esse é um desenho possível. Gente, eu posso pensar aqui em vários desenhos. Só que não saia desenhando que nem um doido. O que é que você faz? Tem outro na cabeça? Desenhe. A conclusão, né? Conclui corretamente. Então, o que você vai concluir tem que passar em todos os desenhos. Então, o que é que você vai fazer aí, ó? Veja. Eu posso pensar assim, ó. Nenhum músico é atleta. Então, vamos lá. Músico não toca em atleta. E ele diz, alguns poetas são músicos. Gente, poeta tem que tocar em músico. Mas não tem problema, ó. Ó. Tá vendo aqui que poeta tá tocando em músico? Mas não tem problema poeta também tocar em quem? Em atleta. Nos dois desenhos, eu tô mostrando que nenhum músico é atleta, porque músico não toca em atleta. Nos dois. Eu tô mostrando que poeta toca em músico. Tá tocando. Ah, professor, mas não disse que tinha poeta que era atleta. Sim. Eu não vou me preocupar com o que não disse, eu vou me preocupar com o que disse. Professor, eu tô vendo outro desenho. Calma, cabeça. Aí o que é que você vai fazer? Vai para as alternativas. Se tiver mais de uma resposta, aí isso mostra que você tem que desenhar outro diagrama. Porque, gente, a resposta tem que passar nos dois desenhos. Vamos lá. Ele diz, letra A, todo poeta é músico. Não, né, gente? Por exemplo, ó, esse cara aqui é poeta e não é músico. Já tá errado. B, todo músico é poeta. É, tá errado, né? Por exemplo, ó, esse cara, ele é músico e não é poeta. Fora. Letra C, nenhum poeta é atleta. Ó, aqui passou, ó. Nenhum poeta tá sendo atleta. Mas eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, ele é poeta e atleta. Então, falhou no segundo desenho. Tá fora. Tá? Letra D. Algum poeta não é atleta. Tem algum poeta que não é atleta? Por exemplo, ó, esse cara é poeta e não é atleta. Esse cara aqui, ó, ele é poeta e não é atleta. Passou nos dois desenhos. Letra E. Algum atleta é músico? Gente, ó, aqui eu tenho. Algum atleta aqui é o quê? Músico, tá? Ele diz, ó, algum... Ah, tá, gente. Ele diz, algum atleta, o quê? É músico. Gente, nenhum músico é atleta, né? Então, nenhum atleta vai ser músico, né? Então, quando ele diz algum atleta é músico, não. Nenhum músico é atleta, ó. Nenhum músico é atleta. Tá fora. Resposta. Letra D. Gente, uma prova para analista do Tesouro Estadual Cefaz 2025. Entra no grupo aí, quem tá esperando o nosso curso de raciocínio lógico básico e o de matemática, que não tem igual. Gente, é isso. Quem não tá inscrito no canal, gente, se inscreve, tá? Quero pelo menos aí uns 150 comentários, tá? É importante, gente, isso aí. Galera, quem não tá inscrito no Instagram, gente, tem dicas diárias com questões diferentes lá. Tem muita coisa boa. Então, vamos embora. Gente, acabou a aula agora. A gente tem uma aula já já, tá? Não percam essa aula. Essa aula vai ser massa. Questões de matemática e raciocínio lógico, tá? Agora, às 8h30. Então, gente, é isso. Um beijão. Muito obrigado. Valeu, gente. Fui.